Fala galera, bem-vindo ao podcast. Hoje eu vou falar de um livro bem interessante. Fala mais sobre questões globais, mas está relacionado também a negócios, a vida pessoal. O nome do livro se chama Factfulness, do autor Hans Rosling, que é um médico sueco. Esse livro eu conheci através do TED Talk dele no YouTube e foi recomendado pelo Bill Gates também, que considera esse um dos livros mais importantes que ele já leu. Inclusive, ele distribui esse livro para vários graduandos dos Estados Unidos, de tão importante que ele acredita que esse livro é. O livro é bem interessante, ele começa com um quiz. Ele basicamente quer mostrar como muitas vezes pessoas que gostam de ler, com um bom nível educacional, sabem pouco sobre o mundo. Então, algumas perguntas que ele fala. Vamos ver se você responde certo. Então, tem 3 opções. Pergunta número 1. Em todos os países de baixa renda do mundo hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Opção A, 20%, opção B, 40%, opção C, 60%. Então, quantas meninas no mundo terminam o ensino fundamental? Tempo para você pensar. E a resposta certa é 60%. O que ele vai tentar te mostrar ao longo do livro é que o mundo é muito melhor do que a gente pensa. A gente pensa que as mulheres não têm nenhum tipo de oportunidade, mas na verdade 60% tem o ensino fundamental. 2. Onde vive a maioria da população mundial? A. Países de baixa renda. B. Países de renda média. C. Países de renda alta. A resposta é B. Países de renda média. Outro aspecto que ele fala é que a gente pensa que o mundo ainda é separado entre ricos e pobres, mas na verdade a maior parte do mundo se assemelha muito ao Brasil, que é um país de renda média. Existe muita pobreza, existe muita riqueza, a maioria das pessoas estão na média e o mundo está nessa tendência. E 3. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza. A. Quase dobrou. B. Ficou mais ou menos igual. C. Caiu quase pela metade. E a resposta certa é C, caiu quase pela metade, o que é condizente com o livro do Steven Pinker, o Iluminismo, Novo Iluminismo, onde ele fala que, na verdade, a nossa sociedade moderna é a máquina mais potente de redução de pobreza que já existiu. Como a gente só vê tragédia nas notícias, a gente acha que o mundo fica cada vez pior, mas isso é uma impressão errada. O mundo cada vez fica melhor numa taxa muito rápida. Última pergunta. Qual a expectativa de vida no mundo hoje? A. 50 anos. B. 60 anos. C. 70 anos. A resposta correta é C. 70 anos. Então, hoje a população mundial em geral consegue viver bastante tempo. E aí ele fala, o autor, que ele faz esse questionário, tem mais algumas perguntas, tem umas 15 no total, para pessoas no mundo inteiro, executivos, estudantes universitários, líderes setoriais. E o que ele percebeu é que as pessoas vão pior do que se fosse aleatório. Se fosse aleatório, 3 opções, 33% das pessoas iam optar pela opção correta. E mesmo pessoas de alto nível educacional acertam menos de 33% dessas perguntas sobre conhecimentos gerais de tendências econômicas e demográficas do mundo. E isso se repete, e ele fala que o problema é que as pessoas vão tomar decisões. Então, empresas que não vão investir em países porque imaginam que eles sejam pobres, líderes que tomam decisões erradas, por exemplo, absorvente, ele dá o exemplo, e não vai investir porque acha que as pessoas de determinado país não têm condição. Então, essa ignorância que as pessoas têm
em relação a fatos básicos da demografia mundial, afetam diariamente a tomada de decisões de pessoas no mundo empresarial e governantes. E por que mesmo, com toda essa educação, as pessoas são piores do que aleatória? E esse livro se junta a uma série de outros livros que explica algo que a psicologia tem descoberto nas últimas décadas, que é que a gente usa vários filtros, a palavra é heurística, várias formulinhas para entender o mundo à nossa volta. Como o mundo é extremamente complexo, muitas informações acontecem ao nosso redor a todo momento, a gente filtra essas informações através de alguns filtros que em determinado momento das nossas vidas, como Homo sapiens, serviu para algum propósito. Mas hoje em dia ela nos dá uma visão errônea do mundo. E aí o livro são basicamente 10 desses vieses que fazem com que nós não consigamos entender de maneira precisa o que está acontecendo no mundo. Então, o primeiro problema é a questão que ele chama do instinto da divisão. Então, esse é o primeiro viés. A maioria das pessoas, o autor diz, acredita que o mundo é dividido entre ricos e pobres. Mas isso não é verdadeiro. Na verdade, hoje, a maior parte da população está no que ele chama de país de renda média. Então, são pessoas que têm uma renda de $2 a $16 por dia, que já permite que essas pessoas não vivam na extrema pobreza. E na nossa visão do mundo, a gente sempre vê o mundo como um lugar tem os Estados Unidos de um lado e a África do outro. O mais correto é imaginar que a maioria dos países são como o Brasil, como o Peru, como a Colômbia, como as Filipinas. São países de renda média com uma população alta, onde poucas pessoas hoje vivem abaixo de $2 por dia, que é o que a ONU considera extrema pobreza. Alguém rico seria alguém, de acordo com o autor, que vive com mais de $32 por dia. E se você está escutando o podcast, provavelmente você se encontra na parcela mais rica da população mundial. Então, na verdade, muitas pessoas acreditam que são classe média, mas são ricas. Se você vive com mais de $32, você faz parte da elite, que dá R$150 por dia, vezes 10.500, 4.500. Se você, por pessoa, ganha mais de 4.500, você é da parcela rica do mundo. Então é isso. Então, na verdade, o primeiro viés é que existe uma divisão entre ricos e pobres. A gente gosta de ver as coisas polarizadas e, na verdade, a maior parte se encontra no centro, como uma curva normal. O segundo instinto que ele diz que nós temos é o instinto da negatividade. Então, até um mecanismo de defesa. Se você está sempre pessimista, esperando que o mundo exploda à sua volta, você vai se preparar para uma tragédia. Tem até aqueles programas na National Geographic onde os caras se preparam para o final do mundo nos Estados Unidos. E, de certa forma, faz algum sentido de sobrevivência. Não custa nada, assim, não custa muito você se preparar, e se no caso de uma tragédia você está preparado. Só que isso faz com que a gente tenha uma visão errada de várias coisas ao nosso redor. Na verdade, nos últimos 20 anos, como a gente viu no começo do podcast, a pobreza caiu pela metade. E por que isso não aparece na TV? Uma das razões, o autor diz, e o Steven Pinker também, um psicólogo de Harvard, é que coisas boas acontecem devagar. Isso até na nossa vida pessoal. Você não fica forte do sábado para o domingo. Você fica muito pouco mais forte a cada dia, mas a longo prazo faz diferença. Então essas mudanças na economia, na redução da pobreza, são tão pequenas na base de semanal que não é algo que merece notícia. Enquanto que uma tragédia
é muito mais impactante da audiência. Mas se você for olhar os dados de educação, pobreza, mortalidade infantil, todos os indicadores socioeconômicos relevantes, o mundo só tem melhorado nos últimos anos e a tendência é continuar melhorando. Então, esse viés de negatividade é errado. O terceiro viés é da linha reta. Então, ele diz que nós temos uma certa intuição a fenômenos lineares, temos dificuldade de entender fenômenos exponenciais. A pandemia agora do coronavírus é um exemplo. Mas outro que é famoso é um exemplo do campo de futebol, que eu vi num livro e quase todo mundo erra. Então imagina que você tem um campo de futebol que está sem grama. Você sabe que no dia 30 o campo vai estar cheio de grama. Então não tinha nada. Aí a cada dia vai aumentando a quantidade de grama, no dia 30 o campo vai estar totalmente coberto. Você começa com uma parcela pequena, quase nada, um quadradinho, e todo dia você dobra. Então dia 2 dobra do dia 1, dia 3 dobra do dia 2 e assim por diante. Então cada dia você dobra a quantidade de grama. A pergunta que eu faço é, em qual dia desses 30 dias metade do campo vai estar coberto de grama? Pensa um pouco. A resposta mais comum que eu obtenho é 15. Faz sentido. Você vai aumentando linearmente metade dia 15. Mesmo pessoas que estudaram matemática dão essa resposta, mas na verdade é no dia 29. No dia 29, como está dobrando todo dia, no dia 29 você está com metade do campo coberto, no dia 30 vai estar, se você dobrar metade, você está com o campo completo. Então esse erro mostra a nossa dificuldade intuitiva de entender crescimento exponencial. É algo que a gente tem que prestar atenção, por isso que é importante gráfico, estatística, para a gente ir contra os nossos vieses naturais. Ou o crescimento de populacional mundial, como está crescendo muito, as pessoas acham que vai continuar indefinidamente, mas na verdade a curva de crescimento populacional vai parar em torno de 10, 11 bilhões. Então é uma curva logarítmica, mais ou menos. Ela cresce rápido e depois fica reta. Então a gente tem dificuldade em entender comportamentos não lineares. O quarto, ele diz que é o nosso instinto de medo, que é muito parecido com o instinto de negatividade que eu falei. Então a gente tem medo de algumas coisas chocantes, mas que na verdade não fazem muito sentido a gente ter medo. Ele fala, por exemplo, de quedas de avião, que 0,001% das mortes é causada por queda de avião. Vazamentos nucleares, ele argumenta que é algo completamente irracional, é uma das fontes mais baratas e eficientes de produção de energia, inclusive mais benéficas para o meio ambiente, e algumas tragédias que não foram tão impactantes quanto as pessoas pensam do ponto de vista do meio ambiente, fazem com que os países parem de investir nessa tecnologia, que é excelente e praticamente não existem mortos, mas é algo chocante, é o medo, as pessoas têm medo de coisas chocantes. Terrorismo, 0,5% das mortes. Desastre natural, 0,1%. Coisas bem banais como acidentes de carro com pessoas bêbadas, acidentes, problemas cardíacos por você não fazer exercício, vícios de drogas prescritas por médicos, como opioides, são muito mais comuns, mas muito menos noticiados, porque são lentas, não são tão impactantes. Então a gente tem esse instinto do medo, a gente tem medo das coisas erradas. Instinto do tamanho, então ele fala que a gente às vezes foca muito no número absoluto, então você às vezes vê um país que nem nos Estados Unidos, olha a dívida e fica chocado, fala, porra, os Estados Unidos vai quebrar. Mas ele fala que a gente consegue entender melhor a realidade através de razões. Então, quando a gente estuda contabilidade,
a gente aprende várias razões, né? Eu não lembro agora, mas seria tipo da sua renda pelos seus bens, do seu fluxo de caixa dividido por não sei o que. Então essas divisões você consegue ter, essas razões. Por exemplo, PIB per capita. O Brasil tinha até recentemente uma sexta economia do mundo, mas per capita é baixo. Então você só consegue entender o mundo com razões. Razões no sentido de divisão. Você dividir um número pelo outro. Então não acredita em números jogados, mas confie nas razões. O viés 6 é o instinto da generalização. Então, por exemplo, ele fala que é muito fácil chamar o Peru de um país pobre, mas se você for ver a distribuição de renda, você vai ver que muitos peruanos são bem mais ricos que o brasileiro médio. Então ele diz que as pessoas têm dificuldade de entenderem, as pessoas pensam na média e não pensam na distribuição normal, nos extremos. Ele dá o exemplo de notas de matemática nos Estados Unidos, né, que na média os meninos tiram notas maiores. Aí você poderia generalizar que os homens são melhores em matemáticas, mas na verdade não pode pegar a média. Se você colocar a curva normal de mulheres e homens um em cima do outro, existem muitas mulheres muito melhores do que a maioria dos meninos. Então o ser humano tem a tendência a generalizar e não ver a nuance das coisas. Ou até drogas, por exemplo. As pessoas chamam tudo de droga e tem um autor que eu falo que é que nem você falar que badminton e muay thai são esportes. De fato são, mas um é muito mais violento que o outro. A chance de você morrer fazendo badminton é quase nula e muay thai é bem maior. Então, drogas também. Você tem desde crack, cocaína que te mata, até drogas que podem fazer bem até, dependendo da situação. Então, existe o viés, o ser humano tem dificuldade em achar nuances na realidade. É mais fácil ser simplista. O viés 7, são 10 viés, estamos quase terminando, é o viés do destino. As pessoas tentam criar narrativas onde existe um certo destino a certas coisas acontecerem. Por exemplo, Max Weber, que foi um filósofo no século XIX, falava que os Estados Unidos os países que se tornavam ricos eram porque tinham uma ética protestante. Mas é uma explicação muito simplista. Você hoje tem países como Singapura, Coreia do Sul, Japão, até mesmo aqui na América do Sul, Chile, de certa medida, que enriqueceram sem terem, vamos dizer, a cultura protestante. Então a gente quer encontrar uma formulinha, a gente acha que só a democracia fica rica, mas na verdade a Coreia do Sul teve o maior pico de desenvolvimento na época de ditadura. A China hoje em dia é uma ditadura que cresce a 5, 6%. Então a gente gosta de explicações simples, que é o viés 8. O viés 8 é o viés da perspectiva única. Só uma coisa funciona, só o capitalismo funciona. Por exemplo, ele dá o exemplo da saúde nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam o dobro dos países ricos em saúde, e uma pessoa nos Estados Unidos tem uma expectativa de 3 anos menor do que a média dos países desenvolvidos. É muito simples você falar que é culpa do capitalismo. O capitalismo resolve tudo, mas nem sempre é assim. Toda visão, toda perspectiva, você precisa de nuance. O viés 9 é o viés da culpa. Então o ser humano gosta de achar um salvador para as coisas boas e um culpado para as coisas ruins. O Brasil é pobre por causa de fulano de tal, ou rico por causa de fulano de tal. O que ele fala é que as mudanças normalmente acontecem por sistemas. Então, os Estados Unidos é rico não pelo Clinton, não pelo Reagan, mas pelos
pela Constituição. A Constituição cria um sistema político-econômico que, independente das pessoas que estão no poder, vai funcionar. Então, focar nas instituições e não nas pessoas. E para terminar, o último, que é... Deixa eu ver aqui que eu... O último é o viés da urgência. Então ele fala que a gente muitas vezes toma decisões é ruim você tomar no calor do momento. Você está desesperado para vender alguma coisa, uma casa, ou para conseguir um emprego, e aí você toma as decisões erradas. Então, esse é o último viés que ele menciona. Então, esse livro é bem interessante. Basicamente, se eu fosse resumir, o mundo está muito melhor do que a gente pensa. Não faça generalizações e acredite nos dados. Infelizmente, eu acredito que a gente não estuda estatística suficiente na escola. A gente foca muito em matemática, cálculo e tal, mas não foca em estatística. Estatística é a maneira mais acurada de você, mais realista de você entender a realidade. O ser humano, a mente do ser humano é extremamente falha. A gente não pode confiar em nós mesmos, a gente tem que confiar nos dados, nas estatísticas. Claro que você não pode ser escravo, mas a maioria das pessoas ignora muito mais do que avalia as estatísticas. Então, avalie, se for numa empresa, as finanças, a contabilidade, faça gráficos, projeções. Entenda a lógica por trás do negócio. Um filme muito legal é do Brad Pitt, o Moneyball, que ele contrata um estatístico de Yale para fazer estatística de quais jogadores escolher para o time. Esqueci o nome do time. E aí eles ganham tudo. Eles ignoram os olheiros e começam a basear as decisões nas estatísticas. Eu acho legal esse filme para mostrar que a gente está passando por uma revolução onde os dados são abundantes e cada vez mais você entender, analisar sem emoção, analisar com dados, sem botar sua ideologia por trás, vai ser mais importante. Então é isso, um livro talvez um pouco menos de negócios, um pouco mais de ciências sociais, mas é importante você entender o mundo à sua volta. Então, se você gostou desse podcast, acompanha a gente. Toda quarta-feira às 10 da manhã a gente posta um podcast novo, toda semana, por 1 ano pelo menos. Esse é meu projeto de ler um livro por semana. E obrigado por sintonizar no podcast Um Livro por Semana. Te vejo semana que vem.